Finalizamos a primeira parte da aula, que é a parte da aula sobre pleurite, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atelectasia, pessoal. Muito importante, uma doença secundária também, tá? Uma doença secundária também, que ela é muito, muito importante quando a gente fala sobre complicações, tá? Porque do mesmo jeito que a pleurite ela se originou de outras doenças, a atelectasia também. Ela vai vir de complicação de outras doenças obstrutivas que afetam normalmente a região final da árvore respiratória, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, tá? Então sempre vai ter uma afetação a mais ali, ok? O Igor perguntou: essa aula será postada? Ó, Igor, eu vou tentar separá-la em duas partes, tá? Eu vou tentar depois, porque eu tenho que ver se o YouTube vai me deixar, separar essa aula em duas partes, tá? Separar a aula de pleurite, deixar bonitinha editada no canal e depois deixar a parte de atelectase separada. Eu acho que o YouTube me deixa fazer isso, tá? Então, se ele me deixar fazer isso, eu vou deixar essas aulas separadinhas aqui no canal pra gente, certo? Ok, ó, atelectasia. Vamos lá falar um pouquinho de atelectasia. Vocês estão vendo essa imagem, né? Vocês estão vendo essa imagem. Essa imagem está mostrando um alvéolo normal e um alvéolo com atelectasia, que, na minha concepção, é uma imagem quase igual, né? É quase idêntica à imagem. Mas eu achei essa imagem muito bonitinha para ilustrar a aula, então deixei ela ali. Mas vamos entender o que essa imagem está querendo representar para vocês. Olha só, o alvéolo normal, ele está com um certo volume, né? Um certo diâmetro. E o alvéolo anormal, o alvéolo com atelectasia, ele está um pouquinho mais murcho, né? Ele está murchinho. Então, por quê? Por que ele está murchinho ali? O que está acontecendo para ele estar meio murcho? Bom, um dos motivos para o alvéolo estar murcho, pessoal, é que a gente pode ter uma obstrução da via respiratória. Então, o que acontece? Imaginem que nós tivemos, por exemplo, algum tipo de corpo estranho entrando na via respiratória, tá? E esse corpo estranho acabou chegando até essa região distal aqui do bronquíolo. Chegou até essa região aqui, distal. Esse corpo estranho acabou obstruindo o bronquíolo, tá? Acabou obstruindo o bronquíolo. Por conta disso, esses alvéolos, eles vão começar a murchar lentamente, tá? Eles murcham lentamente por quê, professor? Por que a gente vai ter um alvéolo murchando? Porque o ar está saindo, passando pela obstrução, mas não está conseguindo entrar? Não, não é isso. Porque a obstrução ela pode ser total e mesmo assim o alvéolo vai murchando, mesmo com uma obstrução total. Imagina que a obstrução aconteceu durante a inspiração, esse alvéolo dilatou bem grande, obstruiu aqui o nosso bronquíolo e mesmo assim depois ele começou a murchar, né? Mas por que isso acontece? Aí a gente entra na patogenia. Alguma coisa vai acontecer com as pressões parciais aqui de dentro e o ar que estava aqui, os gases que estavam aqui, vão começar a extravasar para outra região, para os capilares sanguíneos. Mas já já a gente vai falar disso aí. Antes da gente entrar na patogenia, vamos introduzir esta nossa doença, ok? Então, olha só, atelectasia, né? Como a gente estava falando, a atelectasia se refere à expansão incompleta. Percebam que eu vou citar para vocês praticamente duas definições separadas, mas que significam a mesma coisa, tá? Eu vou explicar o que está escrito ali no texto e eu vou explicar para vocês uma informação extra aqui, tá? Então, olha só, a atelectasia se refere à expansão incompleta de um pulmão ou porção de um pulmão, por exemplo, um lobo ou um segmento lobular, tá? Onde os alvéolos se encontram colapsados por distintas causas, por várias causas. Esse termo, pessoal, atelectasia, ele quase sempre está associado, na verdade quase sempre não, ele sempre está associado com colapso de uma região pulmonar periférica, como eu falei, que pode ser um segmento, pode ser um lóbulo, pode ser um pulmão inteiro, tá? Então vai ter um colapso do pulmão. Ok? Esse colapso, né, do pulmão numa região periférica, segmentar, lobar ou do pulmão inteiro, como a gente pode falar um colapso massivo, tá? Ele acaba afetando o intercâmbio gasoso, acaba afetando a troca gasosa. E o grande problema disso, pessoal, é que uma afetação da troca gasosa, lógico, vai começar a afetar o meu paciente na parte sanguínea. Imagina, se a troca gasosa não está acontecendo, a gente pode correr o risco de ter uma hipercapnia, a gente pode correr o risco de ter uma hipoxemia, a gente corre o risco de ter uma acidose, então a gente vai ter uma alteração sanguínea também. Então, as complicações que a gente vai ter de uma atelectasia
são essas que eu acabei citando. Então percebam, a atelectasia ela vai ser uma doença que é derivada de outra, tá? Pode existir uma atelectasia primária também, eu vou explicar isso aí para vocês por quê, mas ela normalmente ela é derivada de outra doença que obstruiu a via respiratória e a nossa atelectasia acaba complicando com outras coisas, sanguíneas no caso, né? Como é, por exemplo, a hipoxemia e a hipercapnia. Okay? Então sempre a gente vai ter essa alteração. Tenham em mente o que eu falei para vocês lá na nossa aula de sistema respiratório na introdução à fisiologia. Infelizmente, eu ainda não estava com as 4 turmas quando a gente introduziu o sistema respiratório, quando eu dei o repasso do sistema respiratório. Quando eu dei esse repasso, eu falei que nós temos algumas coisas muito importantes quando a gente fala de pulmão, que é o sistema, a ventilação pulmonar, que é a entrada e saída de ar, que é a perfusão pulmonar, que é a passagem de sangue pelo pulmão, e a nossa difusão pulmonar, que no caso seria a passagem de gases, a famosa hematose, né? Que acontece entre alvéolo e plasma sanguíneo. Aqui a gente vai ter uma afetação da ventilação-perfusão, tá? Por quê? Afetou a ventilação porque tem uma obstrução da via, tá? Tem uma afetação da via. Então não adianta a gente ter uma boa perfusão e a gente vai ter uma via obstruída, né? Uma via que está obstruída e depois o alvéolo acaba colapsando. Não tem como ter uma boa troca gasosa desse jeito. Então isso a gente chama de alteração ventilação-perfusão. Tá? Sempre a gente vai chamar de jeito. Alteração, ventilação, perfusão. Quando a ventilação não está funcionando e a perfusão está, ou quando a ventilação está funcionando, mas a perfusão não está funcionando. Tá? Então, alteração, ventilação, perfusão é o nome que se dá a esse tipo de alteraçãozinha que o paciente vai ter. Tá? Essa situação que o paciente tem de atelectasia, né, lógico, ela é anormal e ela é consequência de diferentes transtornos pulmonares ou transtornos extrapulmonares. Por exemplo, o paciente tem algum tipo de tumor que é torácico, mas esse tumor torácico não é pulmonar, pode ser um tumor ali da região, por exemplo, deixa eu ver, pode ser pericárdico, pode ser um tumor muscular que está comprimindo o tórax, realmente está fazendo uma compressão sobre alguma via respiratória, pode ser tumor do mediastino, então os famosos mediastinomas, esses mediastinomas acabam crescendo demais e comprimindo algum tipo de via respiratória, algum bronquíolo respiratório, algum bronquíolo terminal, e essa obstrução acaba gerando uma atelectasia. Tá? Então, transtornos extrapulmonares também podem gerar essa doença. Tá? É por isso, né, que a gente diz no começo da aula que a nossa atelectasia é uma complicação. E vocês vão encontrar em vários lugares que a atelectasia ela não é uma doença por si só. Ela é apenas uma patologia secundária, complicada, subjacente a uma doença já existente. Ok? Essa é a nossa atelectasia. Classificação. Antes de eu entrar em todas as classificações mais para frente, né, eu quero relembrar vocês o seguinte, ó. A nossa atelectasia, pessoal, ela pode afetar o sistema respiratório de uma criança já nascida, de um neonato e um adulto, e pode afetar o sistema respiratório de um bebê que está nascendo. O bebê já nasce com atelectasia. Tá? Então, a atelectasia ela pode afetar um neonato e adulto, que a gente vai deixar em uma classe só, neonato e adulto. O que é neonato mesmo, professor, que eu não estou lembrando? Neonato é o nosso recém-nascido de 1 dia a 30 dias de vida. Tá? Então, do momento do parto até 30 dias de vida, a gente chama de neonato. Esse indivíduo, esse nosso paciente pequenininho, ele se desenvolveu uma atelectasia, a gente chama essa atelectasia de atelectasia adquirida ou atelectasia secundária. No adulto é a mesma coisa. Qualquer doença que gere uma atelectasia no adulto, eu chamo de atelectasia adquirida ou atelectasia secundária. Tá? Então, no neonato e no adulto, eles estão juntos. Agora, se já nasce o meu bebezinho lá, nasceu, era feto, nasceu, parto normal aconteceu, nasceu, agora ele virou recém-nascido. Esse meu recém-nascido, né, que acabou de nascer, que acabou de vir aqui para as minhas mãos, se ele está com atelectasia, a gente chama essa doença de atelectasia primária, tá? E normalmente ela vai aparecer nas primeiras horas de vida, ok? Por quê? Porque essa doença se desenvolve rápido, então o bebê nasceu,
ele não conseguiu ter uma dilatação dos alvéolos dele, porque lembra que o bebê, por que o bebê chora? Por que a gente quer ouvir o bebê chorar? Por que é música para os nossos ouvidos depois de uma recepção de RN, o bebê chorar? Porque a gente quer ter certeza de que os alvéolos dele estão abrindo, porque o bebê estava imerso em líquido amniótico, ele não estava respirando pelo pulmão dele. Então ele não está respirando lá dentro do útero da mãe. Então na hora que ele respira e chora, né? Aquele entrada de ar repentino no pulmão dele que abre os alvéolos, permite que o bebê chore, tá? Isso é muito bom. Agora, se o bebê não chora, ele pode estar com uma atelectasia, tá? Ele já nasceu com uma atelectasia, pulmãozinho colapsado. Ah, professor, mas por que pode acontecer isso no meu RN? Normalmente, pessoal, acontece nos meus recém-nascidos de risco. O que é um recém-nascido de risco? É aquele bebê prematuro, é aquele bebê de uma mãe que não fez seguimento, ela não fez nenhum tipo de controle pré-natal, eu não tenho noção nenhuma da idade gestacional da minha paciente, porque ela não lembra da data da última menstruação, a minha paciente não sabe quando ela fez o ultrassom, porque ela não trouxe o ultrassom, então você não sabe nada sobre esse bebê que está para nascer. Ela só fala, olha, ele está com tantos meses. Então você só sabe essa informação da mãe. Então, o que acontece comigo? Eu vou taxar esse recém-nascido como recém-nascido de risco, porque eu não tenho noção de como esse meu bebê vai nascer. Tá? Então, esse é o meu grande problema, essa é a minha grande questão. Ok? Agora, por que, professor, que pode acontecer de um neonato, um bebê que nasceu, chorou, né? Ele esperneou, a gente vestiu ele, a gente secou ele, fez todos os procedimentos bonitinhos que a gente faz no bebê, e aí depois ele começou a ter dificuldade respiratória. O que pode acontecer para isso se dar numa paciente? O que pode acontecer é o seguinte, pessoal. O bebê ele teve alguma entrada de líquido amniótico na via respiratória dele, ou eu fiz algum procedimento que hoje em dia não está mais indicado pelos neonatos, que é a passagem de sonda na via respiratória dele para fazer uma limpeza de via respiratória, ou na região do esôfago para fazer uma limpeza do estômago, para retirar todo o líquido amniótico que ele pode ter deglutido. Então, vou fazer esse tipo de avaliação no meu paciente, e isso pode lesionar a via respiratória do meu paciente, né? Eu posso lesionar a via respiratória, eu posso fazer com que esse muco espesso, esse líquido amniótico que talvez já tinha mecônio, né? Imagina que era um parto meconial, o bebê defecou dentro ali do útero, e isso a gente chama de mecônio, e essa defecação do mecônio foi aspirado pelo bebê, e esse mecônio acabou entrando na via respiratória. Aí esse mecônio da via respiratória acabou obstruindo a via respiratória. Tá? Imagina que isso aconteceu no meu bebê. Tá? E isso, obstruindo a via respiratória, bronquíolozinho dele lá, acaba fazendo com que o alvéolo acabe colapsando. Outra coisa, o bebê, quando é prematuro, pessoal, ele não produz tanto surfactante. Tá? Quando a gente percebe que uma mãe vai ter um bebê prematuro, normalmente sétimo mês de gestação, sexto mês de gestação, a gente se preocupa bastante. E a gente já aplica nessa mãe antes, bem antes do parto acontecer, quando a gente está tentando segurar corticoide. Por quê? Porque corticoide vai acelerar a maduração do pulmão do bebê. Tá? Acelera a maduração do pulmão. Quando isso acontece, o surfactante começa a ser produzido mais facilmente no bebezinho. Mas se o meu bebê, mesmo assim, não deu tempo de madurar o pulmão dele, ele vai nascer e não vai ter surfactante. E por isso a gente vai ter a nossa telectasia aparecendo, ok? Isso, muito bem o que falaram ali no chat. Quando o bebê não produz surfactante, a gente vai ter a famosa síndrome da membrana hialina. Lógico, né? Quando o paciente tem essa afetaçãozinha do mecônio, surfactante, ele entra em outra síndrome, mas o grande problema aqui é que esse colapso da via respiratória vai gerar uma telectasia. Como a gente falou, né? A telectasia é uma doença secundária, né? Então ela vai acabar aparecendo nesse meu paciente. E a gente vai entrar e vai ver uma imagem fisiopatológica mais para frente. E outra coisa, pessoal, vamos ver essa imagem, vamos entender o que eu queria mostrar nessa imagem aqui para vocês. Olha só, o meu neonato lá, vamos lembrar do meu neonato.
Professor, sempre o neonato ele tem que sofrer algum tipo de procedimento perigoso lá para aparecer essa atelectasia nele, alguma coisa assim, ele tem que ser um parto meconial? Não necessariamente, pessoal. Qualquer coisinha que entre na via respiratória dele, né, vai gerar uma obstrução. E nele acontece mais fácil do que no adulto, mais fácil do que no adulto. Até se ele ficar doente, pessoal, se ele tiver uma bronquiolite, tá? Se o bebê teve uma bronquiolite e esse catarro dele fica muito duro, o bebê não sabe tossir ainda, tá? Primeiro que o bebê não sabe tossir. Esse catarro vai ficar preso ali, tá? E outro problema é que a ventilação colateral no neonato não existe do mesmo jeito que existe no adulto. O que é ventilação colateral? Vamos aqui para um repasso anatômico, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui são duas unidades respiratórias. Vamos lembrar o que é unidade respiratória? É a unidade que faz troca gasosa no pulmão. Tá? Do que é composta a minha unidade respiratória? A minha unidade respiratória ela é composta de um bronquíolo respiratório. Isso aqui é meu bronquíolo respiratório. Tá? Olhem bem onde está minha flechinha. Tá? Isso aqui é meu bronquíolo respiratório. É feito de um duto alveolar. Esse aqui é o meu duto alveolar. Por que eu sei que é um duto alveolar, professor? Porque o duto alveolar está conectado a tubos, tá? Tubos, e ele está conectado a alvéolos, tá? Então, esse aqui é um alvéolo, esse é outro alvéolo, esse é outro alvéolo. Então, ele está conectado a tubos e está conectado a alvéolos, ok? Então, bronquíolo respiratório, duto alveolar, alvéolos, que são essas estruturas, um alvéolo, outro alvéolo, e saco alveolar. Então, todo isso aqui é o meu saco alveolar, tá? Tudo isso aqui, esses três alvéolozinhos que vocês estão vendo, é o meu saco alveolar. Depois, para lá, para cima, né, o alvéolo continua, mas a gente está com a imagem cortadinha. E aqui do lado tem outra unidade respiratória. Então, a mesma coisa, ó. A gente tem um bronquíolo respiratório, a gente tem um duto alveolar e a gente tem os alvéolos, ok? Então, a gente tem a mesma estrutura. Nessa imagem, com duas vias respiratórias, né, com duas unidades respiratórias, perdão, a gente consegue ver perfeitamente a ventilação colateral que acontece no adulto. Pessoal, o adulto ele tem três tipos de ventilações colaterais. O que seria isso? Como o nome diz, a ventilação colateral. A ventilação que acontece ao lado da ventilação normal. Qual que é a ventilação normal que acontece no nosso pulmão? O ar entra pela via respiratória, certo? Ele entra na via respiratória. Esse ar entra pelo bronquíolo respiratório, vai pelo duto alveolar, entra no alvéolo, dilata o alvéolo, troca gasosa acontece. É isso que acontece normalmente, não é? No adulto, tem outros caminhos para o ar passar. No adulto, a gente vai ter os canais de Martin, de Lambert e de Kohn. Tá? Canais de Martin, canais de Lambert e os de Kohn, que são porinhos que a gente vai ver. Tá? O que é isso? Vamos primeiro para o canal de Martin. Olha só. Se de repente, né, a unidade respiratória da esquerda, que no caso está sendo mostrada como unidade A, tá? Unidade respiratória A, ela tem uma obstrução. Estão vendo aqui essa estrutura meio pretinha? Ó, é uma obstruçãozinha da nossa unidade respiratória, bem na região do alvéolo. Bem na região do nosso bronquíolo respiratório. Tá? O que aconteceria com o nosso alvéolo? Deveria murchar, igual eu falei no início da aula de atelectasia. Mas isso não acontece por quê? Porque a unidade respiratória, que está recebendo o ar normalmente, porque ela não está obstruída, né, essa B aqui, ela acaba mandando pelos canais de Martin o ar para dentro da região que está obstruída. Então, ela consegue passar a região obstruída. Então, o canal de Martin, pessoal, é a conexão, é o canal que existe entre dois bronquíolos respiratórios. Tá? Então, o canal de Martin é a conexão que existe entre dois bronquíolos respiratórios. Ok? Professor, posso falar que a comunicação que acontece entre um duto alveolar e um bronquíolo respiratório, ou entre dois dutos alveolares? Pode, pessoal. O que vocês têm que entender é o seguinte, que no canal de Martin a gente não tem alvéolo participando. Tá? No canal de Martin não tem alvéolo. Ou é de... o canal de Martin existe entre bronquíolo respiratório com bronquíolo respiratório ou de bronquíolo respiratório com duto alveolar, ok? Então, existe esse nosso canal de Martin aqui em todos nós que estamos nessa sala. Legal. Também temos o canal de Martin, que é outro tipo de região para ventilação colateral. O canal de Lambert, pessoal, o canal de Lambert ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma conexão de um duto alveolar, esse aqui é um duto alveolar, com o alvéolo de outra unidade respiratória. Tá? Então, ele conecta o duto alveolar de uma unidade com o alvéolo de outra unidade. Então, a gente tem aqui o duto da unidade B com o alvéolo da unidade A. Tá? Então, são duas conexões acontecendo aqui já, o do Martin e o canal de Lambert. Okay? Então, o ar consegue atravessar e entrar no alvéolo e fazer uma boa insuflação. E na terceira, que é o nosso poro de Kohn, são poros que existem entre as paredes dos alvéolos. Então, aqui nós temos um poro,
outro poro, e aqui nós temos outro porozinho, conectando a unidade, tá? Então, nessa imagem, pessoal, a gente percebe que mesmo o ar já entrando no meu alvéolo, na região distal do meu alvéolo, o que vai acontecer? O poro de Kohn vai permitir que esse ar viaje para a próxima unidade respiratória, né, entrando nesse alvéolo, e para o próximo alvéolo, e para o próximo alvéolo, e assim sucessivamente, para que todos os alvéolos se distendam. Ok? Por isso, no adulto, a gente precisa ter várias obstruções de vários bronquíolos para a atelectasia aparecer. Se várias obstruções não acontecem, a atelectasia não se dá. Okay? Então, nós precisamos, nesse paciente, de uma afetação maior, ok? Num paciente adulto, de uma afetação em vários bronquíolos respiratórios para essa obstrução total acontecer. Já no bebê, não. No bebê não precisa, porque no neonato ainda não foram formados esses canais de Martin, de Lambert, de poros de Ghon. E não precisa ser um neonato que foi prematuro, não. Qualquer neonato, tá? A criança, em geral, ela ainda está em formação pulmonar, tá? Então, a criança ela ainda não tem esses canais de Martin, Lambert e focos e poros de Kohn ainda formados. Então, ela tem mais risco de entrar num quadro de atelectasia, ok? Então, esse é o nosso grande problema ali do nosso paciente, a nossa ventilação colateral que não existe. Classificação, né? Então, a gente falou, né, que a atelectasia pode ser primária ou secundária. Olha só, pessoal, a atelectasia primária, nós falamos que é no RN que nasceu, né, e já começou com um quadro de dificuldade respiratória, porque primeiro que ele nem respirou, né? Então, esse é o nosso grande problema, ok? E a secundária é o que acontece no neonato ou no adulto, ok? Então, a atelectasia primária do RN significa que o pulmão nunca se encheu de ar, ele sempre esteve colapsado. Como a gente falou, prematuros de alto risco é o nosso grande medo, né? Na atelectasia secundária do RN, ou secundária do adulto, mas focando aqui no RN, tá? Significa que o RN recebeu ar, então ele chorou, ele recebeu ar no pulmão dele, mas depois experimentou o deterioro da expansão pulmonar. Então o pulmão dele começou a expandir menos por alguma obstrução que aconteceu, tá? Isso pode acontecer pela síndrome de distresse respiratório do RN, ou dificuldade respiratória, como está escrito aqui, mas normalmente ela é chamada de síndrome do distresse respiratório. Por falta de tenso ativo, que é o nosso surfactante, ok? Pode ser por obstrução de via respiratória, por inalação do líquido amniótico, que eu acabei de citar para vocês, ou de sangue, se o parto foi, por exemplo, um parto que teve que fazer uma episiotomia, né? Episiotomia, para quem ainda não viu, dá uma pesquisadinha ali no Google sobre episiotomia, que é aquele pequeno corte que se faz na região vaginal para poder ter o parto, tá? Porque às vezes não acontece, não dá para fazer o parto, e isso sangra, tá? E o bebê pode acabar aspirando esse sangue, ou até numa cesárea. Tá? Então tem que cuidar o narizinho do bebê e a boquinha do bebê para ele não aspirar esse sangue, para não entrar numa atelectasia, ok? Pode ser também por displasia broncopulmonar. A displasia é uma má formação broncopulmonar, tá? Normalmente se dá em pacientes prematuros também. Então, o paciente acabou nascendo um pouquinho antes do tempo, mas ele respirou, ok? Ele conseguiu respirar, mas depois a via respiratória dele ainda é fraca, ela colapsa com muita facilidade. Vocês têm que ter em mente que um dos grandes problemas do bebê, pessoal, é que ele tem uma via respiratória pequenininha. Tá? Então, o bebê ele tem uma via respiratória muito pequenininha aqui. Ele tem essa via respiratória bem menor que o do adulto. E isso acaba fazendo com que se colapse mais facilmente do que o pulmão de um adulto. Tá? E, como a gente sabe, a tensão superficial, que é a tensão das moléculas de água que acontecem aqui na região da parede alveolar, no bebê ela é muito maior, porque as moléculas de água estão mais próximas uma pelas outras, porque o tamanho é muito pequeno. Então, acaba colapsando com mais facilidade. Ok? Então, esse é o nosso grande problema dessa nossa doença. Etiologia, né? Nós temos várias etiologias. Eu vou mostrar dois quadros de etiologia aqui, essa imagem de etiologia e um quadro de etiologia para vocês, para a gente falar um pouquinho dessa doença, tá? Ó, etiologia da atelectasia secundária, tá? Secundária por quê? Porque a gente está falando da obstrução que o paciente já teve, já cresceu, parará, né? Então, ó, primeiro, obstrução da via respiratória, por qualquer doença que gere obstrução da via respiratória. Por exemplo, paciente com bronquite crônica, e essa bronquite crônica acabou gerando muco espesso que obstruiu algum tipo de bronquíolo, tá? Então, essa bronquite crônica obstruiu vários bronquíolos ali no adulto e gerou uma atelectasia, tá? Compressão pulmonar por tumores, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo
um certo grau de compressão, um tumor, uma lesão que está nessa região comprimindo o pulmão, e isso gera uma atelectasia, porque todos os alvéolos que deveriam estar nessa região, eles estão colapsados aqui, ó. Então eles estão todos apertados, então eles estão colapsados, então é uma atelectasia, tá? Pode ser uma obstrução depois de uma cirurgia, é uma das coisas mais frequentes que acontece pós-cirúrgico na via respiratória, tá? Então, paciente que estava sob procedimento respiratório numa cirurgia, ele constantemente faz esse tipo de lesão, de complicação, tá? Que é a nossa atelectasia. Eu vou mostrar um quadro fisiopatológico para vocês depois sobre isso. Obstrução por muco também pode ser, tá? Então, o paciente teve algum muco espesso, como nós falamos, e obstruiu via respiratória. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo uma via respiratória obstruída, né? Nessa região está obstruída. O que acontece? Essa região toda vai se contrair, vai ter uma contração e ela vai colapsar, tá? E por que isso acontece, nós vamos mostrar na explicação do quadro, tá? Eu vou mostrar para vocês num esqueminha que eu fiz para vocês. Para quem já foi meu aluno, sabe dos esquemas que eu costumo mostrar nessas partes das aulas. Etiologia da telectasia, né? Olha só. Aqui nós temos etiologia da telectasia por obstrução. Essa aqui é uma tabela que eu peguei muito legal de um artigo de um médico pediatra. Eu não estou lembrando agora de cabeça o nome do hospital onde ele trabalha. Deixa eu ver se eu lembro, se eu acho aqui um arquivo no meu computador rapidão, o nome do hospital onde ele trabalha. Achei. Hospital Universitário Nossa Senhora de Candelária, na Santa Cruz de Tenerife. Isso aqui, se não me engano, é Espanha? Tenerife, se não me engano, é Espanha. Então, hospital espanhol, pessoal. E ele fez essa tabelinha bem legal aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre as causas. Tá? Então, as causas de atelectasia podem ser intraluminal, ou seja, dentro da luz, como nós já falamos, pode ser por corpo estranho, a própria tuberculose pode gerar esses graus de obstrução, porque ela pode matar tecido respiratório, né? Via respiratória, essa via respiratória cai e obstrui a via que ainda está saudável. Pode ser por secreção, né, produção de tapão mucoso, né, então a gente vai ter uma obstrução por muco, que pode ter várias causas, como eu falei para vocês, bronquite, no bebê uma bronquiolite que eu citei, o paciente pode ter uma bronquiectasia que gera isso, abscesso, fibrose cística, que inclusive vai ser uma aula que eu vou desenvolver com vocês, tá, que é muito, muito interessante de estudar, eu inclusive tenho dados muito interessantes epidemiológicos do Brasil e do Paraguai para compartilhar com vocês sobre a fibrose cística, asma, uma laringotraqueobronquite aguda, né? Então o paciente teve uma inflamação da laringe, da traqueia e da bronquite de forma aguda, rápida, e isso acabou obstruindo via respiratória. Reparem como acaba obstruindo laringe, traqueia e brônquios principais, a gente acaba obstruindo muito rapidamente toda a via respiratória, tá? Isso gera uma atelectasia de ambos os pulmões, ok? E é grave, lógico, porque o paciente não está tendo expansão pulmonar. Pode ser por pneumonia, porque tem essa secreção que obstrui, né? Então é intraluminal. A gente pode ter as afetações por compressão, então pneumotórax, então a gente tem ar dentro do espaço pleural que está comprimindo o nosso pulmão, derrame pleural, que é líquido no espaço pleural, tumores intratorácicos, eu já citei para vocês viram uma imagem anteriormente. Deixa eu ver o que mais eu posso citar aqui. Malformações, interessante, malformações congênitas. As malformações congênitas pode se dar no paciente que não teve detecção de malformação durante a vida intrauterina, porque a gente não consegue analisar a via respiratória, e essa via respiratória dele nasce com regiões um pouco atrésicas. O que é uma região atrésica? Que ela está um pouquinho mais fechadinha, tá? Então a região está um pouquinho mais fechada, e essa região um pouquinho mais fechada acaba não permitindo uma boa entrada e saída de ar. Tá? Então esse é o nosso grande problema da malformação congênita. Tá? Quem não lembra da neumatocele, atenção, pessoal, a neumatocele são espaços aéreos que a gente vai ter na região do parênquima pulmonar. Então, a gente teve uma entrada de ar no parênquima pulmonar, tá? E esse ar acabou gerando como se fosse uma cavitação. É uma bolha de ar dentro do pulmão, tá? Então, a gente tem uma bolha de ar dentro do pulmão. E essa bolha de ar dentro do pulmão acaba comprimindo a região normal do pulmão, porque ele está fechado por como se fosse uma vesícula. Lembrem lá da aula que a gente falou sobre o pneumotórax espontâneo, que é quando tem um rompimento de uma vesícula dentro do pulmão. Imagina essa mesma vesícula comprimindo via respiratória. Tá? Então, essa vesícula de ar comprime via respiratória e isso acaba gerando uma atelectasia. Tá? Então, essa mesma coisa que a gente já tinha falado nas aulas anteriores. O que mais que a gente vai ter aqui? Aqui nós também temos
uma adenopatia, né, que é, no caso, são aumentos, pode ser aumento dos gânglios linfáticos na região respiratória, e isso comprime via respiratória. Atelectasia adesiva, né, pode ser síndrome de dificuldade respiratória tipo 1 ou tipo 2, isso aí a gente entra mais na parte neonatal, quando a gente fala na parte de neonato. E causas extraluminais. Então aqui, ó, adenopatias pode ser a adenopatia já foi citada aqui antes na atelectasia por compressão, mas basicamente extraluminal ela pode ser caso também, tá? Uma formação vascular, então a gente vai ter anéis vasculares e aneurismas. Interessante, pessoal, aneurisma. Aneurisma, por exemplo, aneurisma aórtico. O aneurisma aórtico é uma dilatação da aorta. Nós falamos isso na aula de sistema circulatório. Então, uma dilatação da aorta. O aneurisma aórtico, quando ela dilata na região do arco cajado, pode comprimir via respiratória, porque o arco cajado está próximo ali à via respiratória. Então, esse arco cajado, seja na porção bem transversa ou descendente, comprime via respiratória e isso gera uma atelectasia. Tá? Aqui outras que a gente já falou, tuberculose, fibrocística, etc. Né? Então, a gente vai ter várias causas. Aqui é uma imagem muito legal que eu encontrei na página Substância P, tá? Uma página do Instagram bem legal. E ela dá esse quadro pra gente. Ele fala, e eu quero fazer um adendo sobre o que a gente vai falar aqui, tá? Ele fala o que pode acontecer na nossa atelectasia. Olha só. Então, primeiro a gente vai ter uma obstrução, né, da via respiratória, tá? Uma afetação da via respiratória primária. Isso gera um desequilíbrio, ventilação-perfusão. VQ, bem pequenininho que vocês estão vendo aqui, ó, é ventilação-perfusão. Tá? Então, desequilíbrio, ventilação-perfusão. E, lógico, isso vai gerar uma hipóxia no nosso paciente. Né? O paciente vai ter uma hipoxemia, pouco oxigênio no sangue, e depois uma hipóxia nos tecidos. Tá? As atelectasias elas podem ser geradas por reabsorção, compressão ou contração. Olha só, ele fala que a reabsorção e compressão são reversíveis. Sim, porque a reabsorção, ela normalmente acontece em um quadro que eu vou mostrar para vocês quando a gente tem algum tipo de obstrução na via respiratória. Então, a gente teve uma obstrução e gerou essa reabsorção de ar. Eu vou mostrar e vocês vão entender por que acontece, tá? Então, percebam que o pulmão ele deveria ter o tamanho aqui onde está pontilhado, ó, bem aqui, onde está pontilhado. Daí teve uma obstrução aqui e ele diminuiu de tamanho. Igual nós vimos nas imagens anteriores, ó. Nessa imagem anterior é a mesma coisa, ó, obstruiu aqui, essa região contraiu, tá? Então, o nome disso é reabsorção de ar. Ok? Eu vou explicar para vocês por que acontece mais para frente. Normalmente isso se dá quando tem uma obstrução em alguma região dessa via respiratória, tá? Quando tem a famosa compressão, é por um tumor. Então, aqui, por exemplo, está mostrando líquido, pode ser tumor, tá? Também pode ser tumor. Então, o derrame pleural está comprimindo o pulmão, então está fazendo uma compressão sobre o pulmão, tá? Então, gerando atelectasia, fazendo com que todos os pequenos alvéolos comprimidos nessa região onde está meu mouse fiquem bem fechadinhos, tá? E pode acontecer por contração também. O que é uma contração? A contração, pessoal, ela acontece porque a gente vai ter, digamos, um hemotórax. Vamos lembrar das complicações de hemotórax? Quando o paciente tem um hemotórax, sangue dentro do espaço pleural, pode passar células inflamatórias, células de reparação. Depois que a gente trata esse meu paciente, uma das coisas que pode acontecer na caixa torácica, na região das pleuras, é o famoso fibrotórax. Né? O fibrotórax é uma pleura que está toda cheia de fibrina por culpa da inflamação e regeneração que ela sofreu nesse hemotórax, nesse sangue que ficou em contato com ela. E esse depósito de fibrina, ali normalmente feito pelos fibroblastos, acaba fazendo com que a nossa pleura fique mais tensa, mais rígida, ela fique menos elástica. Isso acaba comprimindo o pulmão. Tá? Então a gente acaba comprimindo o pulmão e essa compressão pulmonar não deixa com que os alvéolos se dilatem perfeitamente. Então isso acaba gerando uma atelectasia. Lógico, ela é irreversível. Como é que você vai trabalhar numa pleura que está toda aderida, né? Uma pleura que está totalmente cheia de fibrina? Não tem como trabalhar. Como que você vai trabalhar numa pleura que depois calcificou? Lembra? A complicação da fibrose é quando tem uma calcificação da nossa pleura. Né? Então a pleura calcifica, fica mais rígida ainda. Não tem como tratar isso, tá? Isso aí não se resolve, certo? Então esse é o nosso grande problema. Ok? Então a gente vai ter causas de reabsorção, compressão e contração, certo? Nessa imagem, eu vou começar a explicar para vocês no caso de uma obstrução. Tá? Então a patogênese da obstrução, certo? Prestem bem atenção no que eu vou falar, tá? Para vocês não se perderem no processo, ok? Porque eu vou explicar ela uma vez para vocês. Ok, estou de volta já com meu copinho de água na mão.
Então não preciso mais desse 1 minuto. Vai embora 1 minuto. Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre a nossa patogênese, tá? Deixa eu falar sobre a nossa patogênese. Olha só, nós estamos falando da nossa atelectasia gerada por um grau de obstrução, porque teve alguma obstrução, ok? Então vamos seguir a minha lógica, vamos seguir o meu raciocínio. Queria tereré, hein? Faz falta um tereré, né? Faz falta tereré, mas não dá para tomar tereré enquanto estou dando aula, porque senão vocês vão ficar ouvindo o barulhinho da erva. Então não tem como. Então vamos lá. Ó. Paciente respirando com ar atmosférico. Isso é um paciente normal. Vocês concordam comigo? É um paciente respirando. Eu agora estou ofegante porque eu fui subir correndo e desci correndo a escada. Então, paciente respirando com ar atmosférico. Eu também estou. Todo mundo está respirando ar atmosférico. Legal. Aí o que acontece? Olha só. O alvéolo com pressão parcial de gases está com essas pressões fisiológicas. Então, nós temos um alvéolo com pressão parcial de gases fisiológico, normalzinho. O que era pressão parcial, professor? Eu não lembro, já faz um mês que você deu essa aula, né? Pressão parcial, pessoal, é a pressão que cada gás faz sobre a parede do alvéolo ou sobre a parede do vaso, se a gente está estudando a pressão parcial do vaso no sangue, tá? A pressão parcial do gás no sangue, tá? Então, a pressão do gás, por exemplo, a pressão parcial de oxigênio, a pressão só do oxigênio. Pressão parcial de CO2 é a pressão só do CO2, tá? Então, a pressão deles está normal dentro do alvéolo, porque está tendo uma pressão normal de oxigênio, tem uma concentração normal de oxigênio entrando para o alvéolo, tem uma pressão normal de CO2 dentro do alvéolo, porque tem normalmente saindo CO2 do sangue para o alvéolo, está acontecendo normal tudo isso. Então, tá paciente fisiológico, tá bem, tá zen, tá? Como a gente sabe, quando a pressão parcial dos gases está normal, o oxigênio do alvéolo vai para o sangue e o CO2 do sangue vai para o alvéolo. Então está acontecendo normal, né? Está tudo normalzinho no nosso paciente. Ótimo, o que vai acontecer agora? A gente tem um bloqueio de via respiratória, por qualquer etiologia. Tá? Então, um paciente teve ali uma pneumonia, né? O paciente teve essa pneumonia e essa pneumonia do meu paciente acabou gerando um muco muito espesso e esse muco espesso obstruiu vários bronquíolos respiratórios. Obstruiu 1, 2, 3, 4 e nem se o paciente for adulto vai resolver porque todos os alvéolos ali desse segmento estão bem obstruídos. Não tem circulação colateral para ajudar. Tá? Então está bloqueado. O que vai acontecer? Vamos lá. Vamos acompanhar lentamente a nossa lógica, nosso raciocínio. Olha só. A PCO2 alveolar aumenta por atrapamento de gases ali dentro. Ó, eu vou mostrar para vocês uma imagem. Eu vou adicionar, inclusive, uma imagem agora no esquema para a gente ir pensando ao mesmo tempo que a gente está vendo essa imagem. Tá? Ao mesmo tempo que eu estou explicando esse nosso quadro de fisiopatologia aqui. Tá? Então, eu vou copiar a imagem, já estou com ela aberta aqui, eu vou copiar e vou jogar na tela para a gente conseguir raciocinar junto. Tá? Porque já que eu não estou me projetando ali na tela para vocês, não tem como ficar mostrando minhas mãos como eu sempre faço nas aulas. Então, deixa eu jogar a imagenzinha aqui. E eu vou puxar a imagem para cá. Ok. Então, ó, a gente estava aqui, ó. Olha que legal. Olha o que aconteceu. Aqui aconteceu o seguinte, né? Nós falamos que teve uma obstrução. Imagina, tá? Imagina que a obstrução foi, né, antes disso aqui. Antes disso aqui que vocês estão vendo. Antes, bom, o meu mouse lá em cima, o meu mouse, ó, lá no alvéolo, tá? Foi lá no bronquíolo respiratório, né? Bronquíolo obstruído. O que vai acontecer? O PCO2 alveolar aumenta por atrapamento de gases ali dentro. O que significa? Vocês estão vendo aqui que o meu capilar sanguíneo, que está azul, né, está com sangue parcialmente desoxigenado, ele está com muito CO2. Tá com CO2 demais ali, né? E esse CO2 acaba fazendo o quê? Ele normalmente vai da região com menor pressão parcial, que é isso aqui, com uma região uma região com maior pressão parcial, que é dentro do sangue, para uma região de menor pressão parcial, que é do capilar para o alvéolo. Isso é o normal, né? Então o CO2 sai, ele vai da região de maior pressão para menor, normal, igual sempre acontece em qualquer lugar, em qualquer princípio biofísico. Beleza.
E o oxigênio, normalmente ele faz o quê? Ele vai da região de maior pressão, que é o alvéolo, para a região de menor pressão, que é o sangue. Ele se prende à hemoglobina e viaja unido à hemoglobina. É isso que acontece normalmente, né? Então, nessa imagem, né, nós estamos falando que, nesse nosso esquema aqui do final, nós estamos falando que começou a acumular demais CO2 aqui dentro. Ó, CO2 alveolar aumenta por atrapamento, porque não adianta mais eu ficar jogando CO2 para lá, jogando, porque o CO2 não consegue sair. Então, aqui dentro do meu alvéolo começa a aumentar a pressão parcial de CO2. Alto, fica super alto o PCO2 ali, tá? Fica super alto o PCO2 dentro do meu alvéolo. O que mais vai acontecer? Ó, o PO2 alveolar se equilibra com o PO2 capilar. Olha o que vai acontecer, pessoal. O nosso PO2, que estava aqui dentro, estava com bastante PO2, porque estava entrando oxigênio normal antes da obstrução, certo? Quando entra oxigênio numa certa quantidade aqui e depois obstrui, o oxigênio vai fazendo tudo isso que a flechinha está mostrando. O oxigênio daqui vai para o sangue, e vai para o sangue, e vai para o sangue, e vai para o sangue. Chega um momento que a mesma concentração de oxigênio no sangue, porque ele está parcialmente desoxigenado, está aqui dentro do meu alvéolo, porque não tem mais diferença de pressão, tá? Lembrando vocês que o sangue que está vindo para o pulmão, ele não está totalmente desoxigenado, ele tem um pouquinho de oxigênio. Imagina, na cabeça de vocês, imagina só, que tem 10 moléculas de oxigênio, tá? Imagina que passa 10 moléculas de oxigênio por segundo ali, tá? Então passa 10 moléculas de oxigênio e antes tinha 100 moléculas de oxigênio dentro do meu alvéolo. E dessas 100, 90 já saíram. E agora tem 10 moléculas de oxigênio no alvéolo e 10 moléculas de oxigênio no meu capilar. Vai oxigênio para algum lugar? Não vai, vai ficar parado, tá? Vai ficar parado. Não tem como de 10, concentração de 10 moléculas, ir para onde tem 10 moléculas. A concentração é a mesma, fica estagnado, tá? Fica paradão, não vai para nenhum lugar, ok? O resultado disso, do excesso de CO2 dentro do meu alvéolo, porque não tem mais como tirar CO2, e do meu oxigênio estagnado dentro do meu alvéolo, é o seguinte. Os gases acabam se reabsorvendo para o sangue. Olha só, o que aconteceu aqui? O oxigênio, nós já explicamos que todo esse oxigênio tinha 100, né? 90 já foram embora, tá? E 10 ficou. 10 de oxigênio ficaram ali, tá tranquilo ali de oxigênio. Mas isso tem um problema. O problema é que, no decorrer do tempo, o sangue vai ficando cada vez com menos oxigênio. Menos oxigênio, menos oxigênio. O paciente está em hipoxemia, hipoxemia, hipoxemia. E agora, por segundo, não está mais passando 10 oxigênios dentro do capilar. Está passando 9. 9 moléculas de oxigênio. O que vai acontecer? Um dos oxigênios aqui do alvéolo vai para dentro do capilar. Agora tem 9. E depois o corpo fica com ainda menos oxigênio. Tem 8 agora. Vai perder mais uma molécula de oxigênio do meu alvéolo. Tá? Então a gente vai tirando gases lentamente do meu alvéolo para dentro do meu sangue. Porque cada vez vai precisar desse oxigênio. Tá? Então a concentração vai diminuindo. Ok? Então esse é um problema. Então o oxigênio está sendo reabsorvido para o sangue. Ok? Na verdade ele está sendo absorvido. Né? Agora sim, o CO2 ele vai ser reabsorvido. Por quê? Porque a concentração de CO2 aumentou muito. Ó. CO2 que saía aqui, pessoal, que saía aqui para dentro do alvéolo, aumentou. Cada vez que passava, saíam 10 moléculas de CO2. Aí, do nada, agora tem 200 moléculas, 300 moléculas, 400 moléculas de CO2. E dentro do meu vaso, só tem, sei lá, 100. 400 moléculas de CO2 no alvéolo e 100 moléculas de CO2 no capilar. O que vai acontecer? A pressão de CO2 fica maior no alvéolo. E aí começa a voltar. O CO2 que entrou no alvéolo, ele volta de novo para o meu capilar sanguíneo. Tá? Então o CO2 daqui volta, é jogado de novo para dentro do meu capilar. Então acabou reabsorvendo gases para o capilar. O oxigênio vai ser todo absorvido para dentro do capilar e o CO2 que saiu do capilar e foi para o alvéolo que está obstruído vai voltar novamente para dentro do nosso sangue. Tá? Então está tendo uma reabsorção de sangue. E lógico, agora é simples. Se tudo isso aconteceu, é simples o que vai ter de resultado. Os alvéolos se desinsuflam, vai ter uma desinsuflação. Tá? É o mesmo que falar desinflar, mas pulmão insufla. Tá? Então, desinsuflação pulmonar vai acontecer. Lógico, os alvéolos desinsuflam, o pulmão vai desinsuflar também. Tá? Então, o alvéolo começa a murchar. Esse é o termo de dizer alvéolo murcho. Tá? Então, o alvéolo vai murchando, murchando, murchando por conta disso. O alvéolo murchou, acaba colapsando, tá? Porque se encontram ali as membranas alveolares e tem colapso alveolar, tá? Então, colapso desses alvéolos. O problema disso, né? Eu escrevi colapso alveolar 2 vezes, não me dei conta. O problema desse colapso alveolar é que a gente vai ter um colapso pulmonar da região afetada.
tá? Então esqueçam esses dois colapsos alveolares aqui. É só para reforçar o colapso alveolar, tá? Então, o problema do colapso alveolar é que a gente acaba tendo um colapso pulmonar da região afetada. Se for todo um segmento, é um colapso desse segmento. Se for todo um lobo, é um colapso desse lobo. Se for um colapso do pulmão direito inteiro, vai ter um colapso do pulmão direito inteiro. E aí a gente vai ter uma atelectasia, tá? E isso é uma atelectasia. Dá até para terminar esse nosso gráfico, ó, fazendo, já que eu errei, ó, uma correçãozinha. Ó, eu vou mostrar tudo de novo. Só rapidão, não vou ler tudo de novo, tá? Só vou abrir de novo o que eu escrevi. Atelectasia. Olha só, finalizei assim, ó. Para quem quer olhar o esquema bonitinho. Ó, aqui, ó, pronto, ó. Corrigi aqui no finalzinho, ó. Colapso alveolar gerou um colapso pulmonar da região afetada. E isso gera uma atelectasia, ok? Isso gera uma atelectasia. Beleza, nós temos uma patogênese da minha atelectasia explicadinha, certo? Essa é a minha patogênese da atelectasia, ok? Então isso aí é o que a gente vai ver. Certo, pessoal? Continuando a nossa explicação. Qualquer dúvida, anotem aí no final da aula, eu vou tirar as dúvidas de vocês, certo? Indo na parte de manifestação clínica do meu paciente. Indo na parte de manifestação. O paciente vai ter taquipneia, que é aumento da frequência respiratória, né? Por que o paciente tem taquipneia? Porque ele está com uma dificuldade na ventilação, né? Então, o sistema respiratório percebeu que não está ventilando direito, começou a faltar oxigênio dentro do sangue, aumenta a frequência para tentar compensar. Taquicardia é a mesma coisa. O corpo está entrando ali em acidose, está em hipercapnia. Os famosos quimiorreceptores percebem o excesso de CO2 dentro do sangue, porque não está mais saindo. Eles mandam uma informação para aumentar a frequência cardíaca e o paciente começa com taquicardia. O paciente vai ter dispneia, que é dificuldade respiratória, lógico, ele está usando músculos acessórios da respiração, tá? O paciente vai ter cianose, coloração azulada de pele mucosa, por culpa dessa hipercapnia que ele está, pelo excesso de CO2. O paciente vai estar num quadro de hipoxemia, lógico, eu já citei para vocês várias vezes. Essa hipoxemia, como a gente sabe, a gente vai ver através da gasometria arterial do meu paciente, ok? Lógico, ele vai ter cianose, que vai representar a nossa hipoxemia também. O paciente vai ter uma expansão pulmonar reduzida, isso a gente aprende no exame físico, tá? Em semiologia você aprende que tem duas manobras para avaliar a expansão, na verdade tem mais de duas, mas são duas mais utilizadas para examinar a expansão pulmonar. Uma no vértice e outra na base do pulmão com as suas mãos. Você aperta vértice, aperta a base, com as mãos bem posicionadas, que talvez eu consiga fazer uma aula ao vivo aqui algum dia para mostrar essas manobras, e nessas manobras a gente percebe que as nossas mãos estão se mexendo de forma diferente. Se ele respira fundo e uma das suas mãos levanta na expansão pulmonar do paciente e a outra não, então significa que esse lado que não se movimentou não está tendo expansão, tá? É difícil explicar aqui, pessoal, assim, sem câmera nem nada, mas eu vou tentar gravar um vídeo, talvez um dia ali para vocês na parte de semiologia, tá? É complicado agora que a gente está nessa modalidade de distância, né? Ruídos respiratórios diminuído. Então, o que significa isso? O famoso murmúrio vesicular, que é fisiológico, vai estar diminuído, porque não está tendo uma boa entrada de ar, nem uma boa saída de ar, tá? Não tem esse murmúrio, essa ventilação pulmonar normal, então não vou escutar esse murmúrio respiratório, tá? O murmúrio respiratório, eu lembro que eu fiz uma sabatina, eu lembro até para quem eu falei, eu perguntei de alterações no sistema respiratório e a pessoa me falou assim, era um aluno meu, tá aqui na aula. Ele falou assim, murmúrio vesicular, ou murmúrio respiratório. Eu falei, não, isso aí é normal. Murmúrio respiratório, pessoal, se você pegar seu esteto agora e você não está doente com enfermidade respiratória, você colocar seu esteto no seu tórax e respirar, você vai ouvir a passagem de ar acontecendo na entrada e na saída. Isso é o nosso murmúrio vesicular, tá? Então vai estar diminuído no paciente porque não está conseguindo ventilar direito o pulmão dele, ok? Retração dos espaços intercostais, você percebe o espaço intercostal dele afundando durante a respiração dele, porque está usando o músculo acessório, está usando o músculo intercostal externo na inspiração e o interno na expiração, então está tendo essa retração intercostal, tá? Fora que a pressão pleural também fica muito negativa e acaba puxando a pele para dentro do espaço intercostal, e isso acaba fazendo essa retração. E a dificuldade respiratória propriamente dita, né? O paciente vai ter essa dinâmica de usar músculos acessórios, tá? Então, dificuldade respiratória é a capacidade de ver esse uso de músculos acessórios no meu paciente. Como eu vou fazer o diagnóstico do meu paciente? O diagnóstico da atelectasia se baseia em sinais e sintomas do meu paciente, né? Então, eu vou avaliar os sinais e sintomas, todos esses que a gente falou, mais as doenças de base. Se o paciente teve a atelectasia por uma pneumonia,
que eu vou encontrar além de tudo isso? Eu vou encontrar catarro, o paciente vai ter, ele pode ter crepitante, o paciente vai ter o famoso frêmito vocal aumentado. Lembra que eu falei para vocês de colocar a mão no tórax do paciente, falar para ele, pedir para ele falar 33 e vai vibrar mais quando tem um quadro de pneumonia? Então vai estar aumentado nesse paciente. Então, além de todos esses sintomas, vai ter esses que eu falei. Como uma pneumonia bacteriana, o paciente vai ter febre. Então a gente vai ter quadros associados, né, sinais e sintomas associados dependendo da causa. Se for por, não sei, se for por um tumor, né, alguma coisa comprimindo a minha via respiratória, a gente pode não encontrar nada além desses sinais e sintomas. A gente vai encontrar esses sinais e sintomas aqui, e aí numa radiografia, numa tomografia, a gente encontra aquela massa comprimindo ali a via respiratória, ok? Então, isso pode ser encontrado num exame de imagem. As radiografias torácicas, acabei de falar, né, se utilizam para confirmar o diagnóstico. Então, você usa uma radiografia, uma pneumonia, suspeita de pneumonia. Né? Na verdade, pneumonia, o diagnóstico ele é quase que todo clínico. Você usa a radiografia ali para finalizar o diagnóstico. Então, você pode usar isso aí para corroborar o seu diagnóstico. E você também pode usar uma tomografia computadorizada axial para você descobrir o lugar exato da obstrução. Então, você consegue fazer uma tomografia de preferência de 16 cortes para cima, e nessa tomografia de 16 cortes para cima, você acaba encontrando um sítio exato de obstrução da via respiratória. Ou, se for o caso, o lugar do tumor. Né? Você já veria o tumor na radiografia, mas se de repente você fizer uma tomo, você consegue perceber exatamente quais níveis de via respiratória está sendo afetado, porque na tomografia dá para ver a árvore respiratória. Okay? Então, esse é o nosso diagnóstico. E é assim que a gente finaliza a nossa aula, pessoal. Então, esses dois foram os nossos temas de pleurite e de atelectasia. Eu dei o mais didático possível para vocês, tá? O mais simples de fixar possível, tá? São doenças que elas normalmente não são tão legais da gente pegar no livro e encontrar bem detalhado, porque os livros às vezes, na parte da pleurite, até que o Port fala bonitinho da pleurite, mas na parte da telectasia ele falha bastante em explicar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então isso é um pouquinho complicado. Então eu tentei trazer do jeito mais didático possível, com esquema, com imagem, para a gente tentar debater um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou um pouquinho agora para o nosso chat, para a gente ver se alguém ficou com dúvida sobre alguma coisa. Professor, estou no trabalho, por isso não poderia ver a aula agora. Ok, não tem problema não. Professor, a telectasia em si pode causar dor? Olha, Sara, a telectasia, ela normalmente não gera um quadro de dor, ok? Não gera dor. Por quê? A gente está tendo uma obstrução de via respiratória, e essa obstrução de via respiratória, ela não necessariamente vai gerar algum tipo de lesão no epitélio da via respiratória, não vai gerar uma compressão de nervo, a não ser que nós estejamos falando de uma telectasia originada por um tumor, uma massa que está crescendo muito rapidamente, e essa massa comprime nervos. E essa compressão de nervos acaba gerando dor. Tá? Nesse exemplo, a gente pode ter dor associada no quadro. Se não for o caso, não teremos dor associada, ok? Alguém mais tem dúvida, pessoal? O que vocês acharam da aula? Legal? Deu para entender? Não deu para entender? Quero feedback de vocês. Ficou melhor para assistir aqui no YouTube do que no Canvas. Eu, preferencialmente, gosto muito de desenvolver aqui pelo YouTube, porque a plataforma é muito melhor para poder projetar para vocês. E no Canvas dá umas travadinhas enquanto eu estou desenvolvendo conteúdo, é meio complicado. Tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver se teve alguma dúvida aqui para cima que eu não respondi. A Júlia mandou uma coisa aqui. A avaliação oral e sabatina? Júlia, a avaliação oral e sabatina é a mesma coisa. A avaliação oral a gente vai continuar fazendo toda segunda-feira. Como essa é a primeira aula do módulo, não vai ter avaliação oral, tá? Nossa avaliação oral é na próxima segunda-feira. Começa na próxima segunda-feira. Pelo menos aqui não trava. Legal, não travou hoje. Melhor pelo YouTube. Legal, pessoal. Ótimo. Olha o Daniel Camp na minha aula.
Daniel Camp na minha aula, caraca! Quem é vivo sempre aparece. Milagre. Eu gosto. Também gosto, Bruno. Esses esquemas para estudar eu acho muito bons, muito bons. Se você ir lentamente, com calma, tentar ler devagar, ou tentar mudar o esquema do professor, fazer um esquema seu próprio, é até melhor. Se você fizer bem direitinho, fica até legal de estudar. Eu vou conversar com os delegados, porque eu falei para eles que eu ia começar a aula 14h30, tá? Pessoal, ó, fica já inscrito, porque na hora e ativa o sino de notificação, porque na hora que tiver aula, e se de repente vocês não receberem a notificação, assim que a aula começar, assim que a gente começar aqui, vocês já recebem uma notificação no celular, ó, live de fisiopatologia. Então você já sabe que, opa, segunda-feira é aula nossa, quarta-feira é aula nossa, então vai ter aula no YouTube, tá? Se de repente não acontecer. Eu vou ver depois quais são os delegados que não estão passando essa informação, tá? Porque eu passei lá pelas 13h30 que eu ia dar aula aqui, tá? Lá pelas 13h30 que eu ia dar aula aqui. Então foi bem antes. Na verdade, 13h10, mais ou menos, que a Aline me perguntou. Bem melhor que aqui, não abre no Canvas, então facilitou. Legal. Tem gente que não consegue ver no Canvas, é complicado. Ok. Então é isso, pessoal. Já que não tem dúvidas, eu vou finalizando a nossa live por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Estudem. Quarta-feira eu vou ver se dá para fazer a aula aqui no YouTube na quarta de novo, tá? Lembrando sempre que quando a gente tem uma aula com umas imagens um pouquinho mais pesadas, eu não vou fazer no YouTube, eu vou usar o Canvas, tá? Porque o YouTube não me permite e eu não posso simplesmente ignorar algumas coisas que eu tenho que mostrar para vocês. Então, então a gente vou ver e vou avisar os delegados se vai ser aqui ou vai ser no Canvas, ok? Se for no Canvas, vocês vão receber notificação, se for por aqui, vocês vão receber notificação se vocês ativarem a notificação aí no YouTube, tá? E os delegados vão repassar também. Eu sei, Aline, eu sei que você passou, não se preocupa não. João passou tudo, legal. Então terceiro K não é problema. A aula quarta é o mesmo horário. Não, Kelly, a aula na quarta é 9 horas da manhã, tá? Na quarta-feira é 9 horas da manhã, certo? Esse é o nosso horário de quarta. É isso, pessoal. Vou finalizando a live aqui. Eu vou ficando por aqui, tá? Vou finalizando. Eu vou esperar o YouTube terminar de gravar essa aula para ver se eu consigo liberar ela por etapas, em 2 partes depois para vocês, tá? Senão ela vai ficar salva desse jeito mesmo no YouTube depois. Até mais, até quarta-feira, a gente vai se falando. Qualquer dúvida, vocês mandam para os delegados ou conversem comigo mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Bom estudo a todos